Eu costumo dizer que autorresponsabilidade é a maior de todas as liberdades. Isso parece simples, mas a maioria das pessoas não compreende essa questão e por isso elas caem em armadilhas do tipo: meu marido me faz infeliz, meu trabalho me suga, os meus filhos me tiram do sério, eu sou assim porque os meus pais me abandonaram. Por que eu chamo isso de armadilha? Porque esse lugar é um lugar sem saída. Vocês entendem isso? Se a causa está na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, a única chance de saída desse lugar é que essas pessoas mudem. E qual é o controle que nós temos sobre isso? Nenhum. Agora perceba a diferença. Eu estou enfrentando uma situação difícil com meu marido. O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu tenho percebido que eu chego do trabalho exausta e eu não estou dedicando o tempo que eu gostaria para a minha vida pessoal. O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? A minha filha não fala comigo e eu sinto falta desse contato. O que é que eu posso fazer para mudar isso? Eu sei que o abandono que eu vivi no passado tem reflexos na minha vida hoje. Mas o que é que eu escolho fazer com isso daqui para frente? Quando eu assumo essa postura, eu deixo de terceirizar e passo a ser protagonista da própria vida. Isso parece frase de efeito, mas você consegue compreender que esse é o ponto fundamental da virada de chave no que diz respeito à autorresponsabilidade? Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos seguir procurando as respostas e as soluções para as nossas questões fora de nós. Ou o que é pior, usando a nossa história como credencial para manter um comportamento. Do tipo, eu sou agressivo porque eu sofri agressões quando eu era pequeno. Compreenda de uma vez por todas que se algo não está indo bem na sua vida, é responsabilidade sua decidir o que é que você vai fazer com isso. Agora perceba que isso é completamente diferente de dizer que tudo que acontece na sua vida é culpa sua. Isso não é verdade. Especialmente porque muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas estão fora do nosso controle. Mas responsabilizar-nos pela escolha do que fazer com as coisas que acontecem na nossa vida, isto sim é autorresponsabilidade. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, para os problemas ou para as conquistas, para os fracassos ou para as vitórias. Nesse vídeo eu quero compartilhar 4 passos que eu acredito que podem nos ajudar nesse processo de construção da nossa autorresponsabilidade. O primeiro passo que eu quero apresentar é: identifique qual é a situação problema. O que é que está pegando? Onde é que as coisas estão enroscando? O que é que na sua vida não está caminhando da forma como você gostaria? Identificar a situação problema é fundamental, porque, como eu já disse em outros vídeos, nós temos uma tendência à generalização. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação difícil nas nossas vidas, alguém pergunta o que é que está acontecendo e você responde: nada dá certo na minha vida. Ou tudo está errado, nada do que eu faço funciona. Tudo é muita coisa. Escolha uma coisa que não está indo bem na sua vida. Essa escolha ela precisa ser objetiva e concreta. Dificuldade na relação com a minha filha, dificuldade financeira, dificuldade em lidar com uma doença, dificuldade em lidar com a perda de alguém. Quando você delimita uma situação problema, as chances de resolução aumentam significativamente. Feito isso, o segundo passo que eu quero propor é: dê ao seu problema o real tamanho que ele tem. Nem maior e nem menor. O seu problema não é o maior problema do mundo. Essa pode parecer uma fala dura, mas na minha opinião ela é muito importante. Muitas pessoas tendem a acreditar que aquilo que elas estão vivendo é o maior problema do mundo.
e por isso elas têm muita dificuldade em encontrar uma solução. O seu problema é o seu problema, a sua dor é a sua dor, do tamanho que eles têm, e você tem a dignidade suficiente para encontrar uma solução para isso, caso você queira e escolha. Um outro recurso que ajuda muito nessas situações é reconhecer que eu não sou o primeiro ser humano a passar por essa situação. Outras pessoas já passaram por isso e escolheram como lidar com uma situação como essa. Como você escolhe lidar com essa situação, problema que você identificou? A forma como você escolhe lidar com essa situação nos leva ao terceiro passo, que é o foco na solução. Se essa situação problema se instalou e não está sendo resolvida, é porque há uma divergência entre como você está agindo versus como você deveria agir. Essa é a maravilha da autorresponsabilidade. A solução está no nosso movimento e não no externo. Compreenda que o sofrimento não vem da situação que você está vivendo, mas da forma como você se relaciona com essa situação através dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Imagine que duas pessoas são desligadas do seu trabalho. As duas ficam tristes, as duas sentem medo de não serem recolocadas ou de faltar dinheiro. A primeira delas adota a seguinte postura: essa demissão foi muito injusta, o mercado está muito difícil, vai ser muito difícil eu me recolocar agora com essa idade que eu tenho. E eu não vou dar conta. A outra pessoa adota a seguinte postura: o que é que eu posso fazer para me tornar um profissional ainda melhor? Onde é que existem melhores oportunidades de recolocação? Quais são as outras possibilidades que eu posso buscar? Eu vou dar conta. Imagine, por exemplo, que duas pessoas recebem o diagnóstico de uma doença. As duas ficam tristes, as duas sentem medo de morrer. A primeira delas adota a seguinte postura: por que comigo? Essa vida é muito injusta. Minha vida acabou. Não tem nada que eu possa fazer, apenas eu vou sofrer aqui e esperar para morrer. A outra pessoa adota a seguinte postura: o que é que nessa situação está dentro do meu controle? Eu já sei. Eu vou fazer o tratamento da melhor forma que eu puder. Além disso, eu vou me cuidar da melhor maneira que eu conseguir. A minha vida continua, e enquanto eu estiver vivo, eu faço da minha vida o melhor que eu puder. Entendem a diferença? Nós não estamos falando aqui sobre viver num mundo da fantasia, dizendo que tudo vai ser fácil. Nós também não estamos falando sobre não sentir tristeza ou medo. Nós precisamos de atenção com a positividade tóxica, que muitas vezes nos leva a distorções, ansiedade e supressão das nossas emoções. Aqui nós estamos falando sobre escolher qual postura você quer adotar perante aquilo que está sendo apresentado e colocar o foco na solução. O que é que eu posso fazer? Como é que eu escolho agir? Por fim, o último passo é reconheça a sua capacidade. Muitas vezes eu escuto das pessoas: o treinamento de vocês mudou a minha vida. Ou as meditações me tiraram da depressão. Isso é parcialmente verdade. Por quê? Os treinamentos, as meditações, as lives, esses vídeos aqui, realmente são ferramentas muito úteis, na minha opinião, e que podem te ajudar ao longo do seu processo. Mas se a sua vida mudou, se você conquistou algo, essa responsabilidade é sua, porque você teve disciplina, constância, porque você fez uma escolha, porque você tomou uma decisão. Cada vez que você reconhece isso, você fortalece esse espaço interno de segurança e de confiança. A história que você vive hoje é a sua história e você tem capacidade de dar conta dela. Se sozinho está difícil, porque às vezes realmente fica difícil e você precisa de ajuda, procure ajuda. Se os recursos que você tem para resolver essa situação não são suficientes, busque mais recursos.
Lembre-se por quantas situações problema você já passou na sua vida e conseguiu resolver. Eu também vou dar conta dessa, porque a responsabilidade de resolver é minha. Agora lembre-se sempre, qualquer situação, problema, exige aprendizado. Eu penso que, na verdade, o aprendizado é o grande objetivo de uma situação, problema que nós vivemos. O que é que eu aprendo com tudo isso que eu estou passando? Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que viveu experiências preso em 4 campos de concentração. Eu arrisco dizer que a maioria de nós não consegue nem imaginar o que seria uma experiência como essa. Mesmo inserido numa situação, problema dessa magnitude, a postura do Frankl inspira e ajuda pessoas ao redor do mundo até hoje. Eu compartilho aqui uma das frases mais significativas para mim. Ele diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Talvez essa frase possa nos inspirar na escolha da nossa postura, da nossa atitude em relação à vida daqui para frente. Se você sente que esses 4 passos podem te ajudar, aplique-os e, caso você queira, compartilhe aqui conosco as suas experiências nos comentários. Lembrando que a sua experiência talvez possa ajudar outras pessoas. Vamos em frente.